E aí, beleza? Este fazendeiro está em uma briga por terras com seus vizinhos nada amigáveis. E para piorar, um buraco sem fundo e misterioso apareceu em suas terras. E agora em Outer Range, série da Amazon Prime de 2022, precisa lutar para proteger suas terras e descobrir por que existe um buraco sem fundo que faz ter visões de coisas que ainda não aconteceram. Em uma série de mistério complexa, tensa e muito interessante. Royal. Você morreu. Corre. Que loucura! Royal Abbott é um esforçado fazendeiro que cuida de sua família e protege suas terras no deserto do Wisconsin, nos Estados Unidos, que vive com sua esposa Cecília, seus filhos Rhett e Pratt e sua neta Amy, que são até uma família normal, que gostam de ir à igreja nos finais de semana, e Amy adora seu avô. Sempre fazia desenhos para ele e adorava ir no rodeio com sua família, onde seu tio Rhett sempre participava das montarias, mas sempre o sacaneavam com os touros mais difíceis. Mas naquela noite, Royal percebeu algo estranho no curral, uma presença sinistra que deixou até os corvos agitados. E não foi apenas ele, Wayne Tillerson, um vizinho rival que tinha complicações respiratórias e também tinha pedras misteriosas. Com essa presença, até foi falar com sua cabeça de bisão. Oi, você também sentiu, não foi? Você também sentiu. Não é, amigão? Você é maluco, é? Claro que com isso até ligou para os Abbott, falando para Cecília que tinha algo acontecendo e não iria demorar muito para chegar, deixando uma inquietação em Royal, que na manhã seguinte tinha sumido 2 vacas, algo que não acontecia com muita frequência, pois sempre checavam as cercas, mas não custava checar novamente, né? E nisso uma garota apareceu, procurando a fazenda dos Abbott, falando com Royal, pedindo sua permissão para acampar, já que era uma poeta e gostava de lugares tranquilos para isso. Um lance de hippie nômade ou algo assim. Mesmo Royal dizendo que aquele lugar não era para isso, ela iria pagá-lo. Então Royal deixou ela acampar por alguns dias e poderia usar a torneira do estábulo quando precisasse. Que até aí tudo bem, mas na procura pelo gado desaparecido, os filhos do Wayne Tillerson apareceram, dizendo que tinha uma carta do condado, onde a fazenda dos Abbott tinha que recuar 2 quilômetros de cerca em 30 dias. Se não fizesse isso, seriam processados e multados em $80 mil, já sendo mais uma notícia má naquela manhã. Só que Royal disse aos seus filhos que iria falar com o velho Wayne, entender o que estava acontecendo, se separando naquela manhã para procurarem o gado desaparecido. E foi nessa que o nosso primeiro mistério apareceu nas terras, onde um buraco em forma de círculo perfeito surgiu, não entendendo nada que poderia ser aquilo em suas terras. Royal tentou jogar uma pedra, que também parecia não ter fundo, e na curiosidade colocou a mão o mais fundo que conseguia neste buraco. E nesse momento teve uma visão em sua casa, onde Cecília dizia que uma tal de Joey estava na casa, e depois disso voltava à realidade. Que está aí nosso primeiro grande mistério da série. O que será esse buraco misterioso e o porquê ele apareceu bem na fazenda dos Abbott? Mas ao voltar para casa teve a mesma visão, um déjà vu que tinha visto no buraco. E a tal Joey era xerife do condado, não dando uma boa notícia, pois a esposa de Perry, mãe de Amy, não iria ser mais prioridade do FBI e iriam parar de procurá-la, já que se passaram 9 meses desde que ela desapareceu. E ninguém fazia ideia do porquê desta investigação ter parado. Mas para Royal, aquele lance do buraco o deixou inquieto. No outro dia de manhã, foi lá novamente e agora tentou jogar terra nele e até a sua pá, e nada acontecia. Depois disso, uma lona enorme, e com raiva até a procuração do condado de suas terras, ele jogou lá dentro. E Royal já estava ficando irritado com aquele buraco. E nesta, um bisão apareceu, com flechas indígenas, para deixar ainda mais suspense nesta parte. What?
Depois disso, Royal foi ver a garota que estava acampando na fazenda, onde o lance dela era viver como os antigos indígenas daquela região. Mas na verdade não queria muito papo, apenas dar um aviso para ela ficar naquela parte até o lago e tomar muito cuidado, já que estava sozinho. Eu não achava uma boa ideia não ter nenhum celular para ficar por ali. Só que se enganava Royal por achar que era apenas uma garota sem rumo. Estava ali por algum motivo que ainda não foi revelado e disse a Royal quanto ele queria por aquela fazenda. 5 ou 6 milhões de dólares ela poderia pagar numa boa. Mas Royal não queria vender e duvidava muito que ela poderia pagar toda essa grana. Só que para revelar isso, teria que contar algum segredo para ela. E aí ela revelaria como tinha tanto dinheiro assim. E é aquele tipo de série que te deixa com uma dúvida se Royal irá contar o que achou ou não para alguém. Onde parecia que ele queria guardar o lance do buraco misterioso para ele. Ainda mais agora que talvez sua nora teria ido embora, deixando sua família para trás. E era isso que o seu outro filho, Rhett, também achava. Tomando uma cerveja com seu irmão no único bar da cidade, já muito bêbado que, passando mal do lado de fora, vomitou justamente em um dos irmãos Tillerson, arrumando uma baita briga. Que em resumo, Rhett teve que separar e deu uma lição no babaca. Só que indo buscar a caminhonete, esse maluco, o Trevor Willerson, provocou ainda mais Pratt, que não aguentou a provocação e fez algo terrível contra ele. Só que tá aí o problema, né? Bateu tanto no cara que deixou o maluco em estado grave. Ele tinha que tomar uma decisão: levar pro hospital ou ir direto para xerife. Só que no caminho, o mesmo bisão com as flechas indígenas apareceu. E a única coisa que fizeram foram levar pro próprio estábulo da fazenda, onde Royal viu tudo. E agora tinha um baita problema na mão, pois este Trevor estava inconsciente na caminhonete e não fazia ideia do que fazer com ele. Bom, pensando pelo certo da coisa, era tentar levar para o hospital mais próximo, que era aproximadamente umas 2 horas dali. E segundo, ligar para a xerife e resolver tudo isso judicialmente. Mas Royal disse que não iria ver sua família arruinada novamente. E pior, deixar Amy sem o pai, já que tinha perdido sua mãe também. Luke Tillerson, irmão de Trevor, a única coisa que ele encontrou foi a fivela do cinto, já tendo uma ideia de onde seu irmão estava. Que bom, Royal iria esconder o corpo e sumir com as roupas cheias de sangue. O problema é que os irmãos Tillerson apareceram e queriam saber do Trevor e Rhett, já que uma garota viu os dois discutindo do lado de fora do bar. E agora era um problemão para Pratt resolver o lance dos irmãos Tillerson, que estavam loucos para abrir o celeiro, até quebrando o portão no chute para ver se seu irmão estava lá. Uai! O lance é que Royal era mais esperto, saiu com sua égua em direção ao oeste da fazenda e os irmãos não eram tão burros assim. Perceberam isso e com uma caminhonete e um quadriciclo foram atrás dele, que apesar de uma cena noturna é uma tensão incrível, estava prestes a chover e um raio acabou espantando a égua de Royal, que ao cair junto com o corpo de Trevor teve uma ideia, já que percebeu que os irmãos estavam vindo babando de raiva atrás dele. Como estava perto do buraco misterioso, apenas atravessou a cerca por causa dos arames arranhando suas costas. E Royal, com Trevor nas costas, foi correndo em direção ao buraco. E mesmo sendo um clichê, foi uma cena e tanto. Jogou Trevor no buraco misterioso, onde caiu em câmera lenta. Só que teve uma surpresa e tanto. Alguém viu o que ele fez. A garota que estava acampando em sua fazenda, que perguntou a ele o que era aquele buraco enorme e por que ele jogou um corpo lá dentro. Que não soube explicar, mas ela veio com um papo maluco sobre Cronos e os rasgos que ele fazia com uma foice no cosmo. Um papo meio chapado que, em resumo, apenas os dois sabiam deste buraco. Que pra mim até foi um alívio. Eu estava achando que era coisa da cabeça de Royal, mas agora ela também sabia. Só que outra surpresa incrível dessa série, ela disse que não iria contar para ninguém, o surpreendendo na frente do buraco. O mundo vem esperando uma coisa assim.
Sim, ela jogou Royal dentro do buraco e, desesperada, saiu de lá, pegando a camiseta de Royal enroscada na cerca. Que bom, os irmãos Tillerson não encontraram nada na fazenda, mas graças a Cecília, acalmou os dois irmãos possessos de raiva, os mandando para casa que tudo seria resolvido no dia seguinte. Que o bisão com flechas de índio na traseira é outro suspense dessa série, pois de onde ele saiu e por que dessas tais flechas indígenas? E achei que Royal tinha morrido, mas não, apareceu em um pasto vago e sem camisa, deitado no chão no meio da chuva, que nos dá uma teoria que esse buraco possa ser um portal, te leva para algum lugar perto ou longe em horas e tempos diferentes, onde lá encontrou a sua égua e voltou para casa sem camisa e bastante cansado e assustado. E agora, sentando com seus filhos e esposa, Royal contou que eles precisavam ouvir, que o corpo de Trevor não era mais preocupação, e foi apenas isso, não querendo revelar sobre o buraco misterioso. Mas a discussão também era sobre a garota hippie acampando do lado oeste da fazenda, mas Amy apareceu e não tinham como conversar sobre isso agora, deixando uma baita preocupação na família, né? Onde conhecemos um pouquinho da xerife interina Joy, do condado de Aménia, que além de ser indígena era gay. E seria a primeira vez que o condado teria uma xerife com estes atributos. Mas Luke era um dos mais poderosos fazendeiros da região, e seu apoio nas eleições faria Joy ter grandes chances nas urnas, que fez ela mudar de ideia em relação ao cinto de Trevor, mas ela não poderia investigar, já que ele deu o cinto para ela, e não foi ela quem encontrou no lugar do desaparecimento. Mas era uma questão de quem falava mais alto, né? E o dinheiro sempre tem a maior voz. Já o problema das terras, que o próprio advogado deu conselho para Roy dar a parte da fazenda para os Tillerson, já que a briga na justiça eles levariam a melhor, pois tinha o fiscal do condado no bolso, e os Tillersons eram poderosos, grana e poder não eram problema. Só que Roy iria falar com o velho Wayne, mostrando o quanto a casa era grande e bonita, mas parecia que negociar com o velho Wayne não estava dando muito certo. Ele queria cerca de 80 hectares do lado oeste da fazenda de Roy, que questionou por que ele queria aquela parte do pasto, e se mostrando arrogante, disse por que queria as terras de Roy. É ganância mais do que tudo. Eu quero o seu pasto oeste porque eu quero o seu pasto oeste. Porra. Mas a garota que acampava nas terras descobriu um símbolo que sonhava há anos, avistando em todos os lugares na fazenda. E Amy a encontrou, ficando surpresa, pois disse que seu avô naquela manhã estava bastante estranho, já mostrando que Royal Abbott estava vivo, pois essa é a sua preocupação, já que tinha o jogado no buraco. E é mais um mistério para ser desvendado, é o tal símbolo, pois segundo Amy, parecia muito com o símbolo da família Abbott, onde a garota não sabia se ficava feliz ou triste com o que tinha descoberto. Já Royal foi buscar sua camiseta na barraca da garota, que agora não fazemos ideia de quem seja ela. Que mais uma vez, encarando o buraco misterioso, ele jogou sua camisa cheia de sangue nela. E no jantar fez uma das orações mais loucas que eu já vi em uma série, dizendo que não entendia os caminhos de Deus e o odiava por isso, que queria uma explicação dele para as coisas que estavam acontecendo, já que estava brincando com sua cara e com sua família, orando para Trevor, dizendo que não acreditava em Deus, que é a primeira vez que eu vejo um personagem orar para alguém que ele não acredita. Mas deu para perceber que era o lance do estresse, que nem o fazia ouvir o que estava dizendo. Mas Amy chegou e disse que conheceu a moça, e o nome dela era Altamont, uma hippie que gostava de ver símbolos na fazenda, e foi o bastante para Royal surtar, dizendo que iria mudar o gado de pasto, levando todas suas vacas para o outro lado da fazenda, e sua paciência tinha passado do limite. Tem um grande buraco! A gente vai tirar as vacas do pasto oeste e pronto! Agora me passa as batatas!
Nossa! Claro que por causa do buraco, ele não podia deixar nenhuma vaca escapar para aquele lado, pois com certeza cairia no buraco. E naquela noite, no celeiro, guardavam uma foto. Também vamos descobrir no desenrolar desta série. E Antonin apareceu no celeiro, onde Royal queria que ela saísse das suas terras. Mas ela não iria fazer isto, visto que sabia vários segredos dele. Como por exemplo, tinha jogado um corpo em um buraco. E agora queria saber como ele sobreviveu. E ele, por sua vez, apenas fez algumas perguntas, tipo um interrogatório, para ver se ela não era do governo ou algo desse tipo. Só que Antonin também queria informações, pois não lembrava de nada antes dos 9 anos de idade. Mas quando chegou na fazenda, começou a lembrar toda a sua infância. Então sabia que tinha algo maior acontecendo e queria descobrir junto com ele o que era aquilo. Mas tivemos uma revelação quando Royal caiu no buraco, indo parar em uma base militar cheia de soldados em volta, com o mesmo buraco e várias pessoas observando. No que parece que o buraco na fazenda foi cercado pelo governo, e no meio dessas pessoas estavam seus filhos, esposa e a xerife. E Cecília, falando com ele, fez uma revelação, que Royal tinha morrido há aproximadamente 2 anos e só tinha um recado para dar para ele. Corre. Galera, mais uma série com um lugar misterioso, agora com um baita buraco que, pelo que vimos, te leva para outra dimensão em outro tempo. Claro que podemos cogitar qualquer possibilidade por aqui, mas só o fato dele ter ido pro futuro já nos fica loucos para ver os próximos episódios. Tomara que não seja igual From, que apesar de ser uma série muito boa, sua primeira temporada não revela nenhum mistério, deixando tudo para as próximas temporadas. Espero que aqui seja diferente, e a minha teoria é que é um experimento molecular do exército que não deu certo, acabando abrindo uma fenda bem na fazenda dos Abbott. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!